Olá, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós iremos falar sobre o ensino acerca do perdão. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. Eu já quero iniciar compartilhando com vocês o texto que é a base do nosso vídeo de hoje, continuando dentro do ensino de Jesus nas parábolas sobre diversos temas que o nosso mestre nos ensinou. E hoje nós iremos falar sobre o perdão. Então, em Mateus, capítulo de número 18, nós vamos ler alguns versículos aqui dentro do capítulo de número 18. O primeiro versículo, versículo de número 15, nos diz assim: se, porém, teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhartes a teu irmão. Vamos lá para o versículo 21. Vai nos dizer assim: Então Pedro, aproximando-lhe, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe respondeu: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Agora, dentro da parábola que nós iremos falar sobre ela hoje, versículo 23 até o versículo 35, diz assim: Por isso, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis acertar contas com os seus servos, e, começando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo o que tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, implorava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Observe nessa frase: ser generoso comigo, e tudo te pagarei. Versículo 27. Então o Senhor daquele servo, movido por íntima compaixão, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe: sê generoso comigo, e tudo te pagarei. Observe novamente: sê generoso comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito, e foram contar ao seu senhor, tudo o que acontecera. Então o seu senhor chamou e lhe disse: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Irado, seu senhor o entregou aos carrascos, até que lhe pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão e as suas ofensas. Então, para a gente entrar no ensino dessa palavra, vamos observar alguns detalhes nesse texto, para a gente depois fazer a aplicação prática, a aplicação espiritual nas nossas vidas. Primeiro detalhe que eu queria observar com vocês, no versículo 21. Então Pedro, ele se aproxima do nosso Senhor Jesus e o contexto, lembrando que o contexto era que Jesus estava falando acerca do perdão. Então aí Pedro, dentro desse assunto, vai entrar com essa sugestão, perguntando, mas ao mesmo tempo dando uma resposta. Ele vai dizer assim: Senhor, até quantas vezes eu vou pecar, meu irmão vai pecar contra mim e eu vou perdoar? Até 7? Então ele já dá uma sugestão, achando que Jesus ia o elogiar. Por quê? Porque naquela época, o ensino que os rabinos, os mestres da lei traziam, é que você devia perdoar até 3 vezes o seu irmão. Então na 4ª não iria fazer esse perdão, não teria mais perdão para esse irmão. E com base em que eles traziam esse ensino, que os rabinos da época traziam esse ensino? Então, com base em algumas passagens que tem, por exemplo, em Amós. Eu quero trazer apenas uma para você compreender como
com base em qual texto bíblico que os mestres da lei, os doutores do Antigo Testamento traziam esse ensino, que nós devíamos perdoar apenas até 3 vezes o nosso irmão. Vamos lá, uma referência aqui, Amós, capítulo de número 1, versículo 3, diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilho de ferro. Então esse é um dos textos que os rabinos usavam, que nós devíamos perdoar até 3 vezes o nosso irmão. Por quê? Porque se o Deus Todo-Poderoso perdoava, né, com base nesse texto aqui, apenas até 3, na 4ª vez trazia o castigo sobre as nações, então, com base nisso, nós também deveríamos agir dessa maneira. Então, o que Pedro está fazendo? Pedro está dobrando esse número de vezes de perdão, com base, claro, na ação que ele já tinha acompanhado o mestre já há algum tempo, andando com o mestre, os ensinos do mestre de Jesus. Ele compreendeu que o ensino que Jesus estava trazendo era muito diferente dos ensinos que os rabinos traziam, da lei do Antigo Testamento. Então, Pedro vai falar assim, vai multiplicar por duas vezes, ou seja, 6 mais 1. Então ele traz o número da perfeição. Então Pedro, ele esperava receber um elogio do seu mestre. Mas o que Jesus vai falar? Pedro, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. O que Jesus está trazendo para Pedro aqui? Ele não está trazendo o número de vezes, que no caso, se a gente fizer a conta, dá 490 vezes. Não. Mas ele está trazendo que o perdão que nós devemos liberar ao nosso irmão, ele é ilimitado. Então, Jesus, ele usa muito dessa figura de linguagem, do que é a hipérbole, o exagero, para trazer verdade do reino de Deus. Então, quando Jesus fala até 70 vezes 7, ele está querendo nos trazer que o número de vezes que nós devemos perdoar o nosso irmão é ilimitado. Então, esse é um dos detalhes que nós devemos observar nesse texto. Qual é o segundo? O segundo ponto que nós devemos observar no texto é o quê? Que o Senhor, essa já está entrando dentro da parábola do credor incompassivo, que o seu servo, o servo daquele senhor que poderia ser um rei, né, vamos trazer para o nosso cenário, talvez um governador, ou até mesmo um presidente, ele tinha ali os seus conservos, né, os que tomavam conta das suas províncias, que provavelmente essa quantia elevada de 10 mil talentos deviam ser tributos que as províncias deveriam pagar ao seu rei, por intermédio que, por exemplo, no nosso contexto, um governador, que aqui seria esse servo do rei. Então, esse servo do rei, ele devia uma quantia muito grande, talvez recolheu o imposto e gastou de outra maneira, deu um fim divergente daquele que deveria ser, que seria pagar os tributos para o rei. Então, o rei vai te chamar ele, né, prestar contas, e ele não tinha como pagar essa conta, essa quantia gigantesca de recursos. E o que vai acontecer? O servo, esse rei, vai mandar vender ele, a sua família, para pagar, e tudo que ele tinha para pagar a sua dívida. No entanto, esse servo, ele vai chegar a se humilhar e vai dizer assim para o seu senhor: Senhor, seja generoso comigo e tudo te pagarei. Então o seu senhor, movido de íntima compaixão, de misericórdia, perdoa a dívida. Só que esse mesmo servo, ele vai encontrar o seu conservo que te devia apenas 100 denários. E o interessante é nós observarmos que o quê? Que um denário, ou um talento, que no caso era 10 mil talentos que ele devia, um talento equivale a 6 mil denários. E um denário equivalia a um dia de trabalho. Ou seja, quando ele fala que é 10 mil talentos, então se nós formos transformar para denários, daria o quê? 60 milhões de denários, ou seja, 60 milhões de dias de trabalho. Então a gente vê aí mais uma vez Jesus Cristo, ele usa esse exagero na diferença para quê? Para trazer a grande dívida que esse servo aqui devia, para a diferença em que o seu conservo devia para ele, cerca de 100 denários. Então esse seu conservo vai chegar diante dele e vai falar assim, a mesma frase que ele usou para o seu senhor: seja generoso comigo e tudo te pagarei. Então o que observa? A mesma frase que ele usou com o seu senhor, o seu conservo usa com ele. Mas ele, com um coração duro, talvez possa até
trazer na sua memória que ele tinha falado isso também para o seu conservo, ele prefere ficar com o coração duro, sufoca o seu conservo e joga na prisão. E aqui nós já entramos então no ensino espiritual, na aplicação prática, porque o ensino dessa palavra ele é muito simples, mais profundo. Por quê? Nós tivemos uma grande dívida perdoada através do sacrifício de Cristo. Então a cédula, a moeda, o dinheiro que foi pago pela grande dívida, minha e sua, foi o sangue de Cristo na cruz do Calvário. E qual é essa dívida? A dívida do pecado, que eu e você não tínhamos condições nenhuma de pagar. Nem o homem mais rico do mundo conseguiria pagar a dívida do seu pecado. Mas Jesus Cristo perdoou a nossa dívida, pagando através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. E aqui, aí nós vamos para essa relação entre nós e o nosso irmão. Observe que a mesma frase que esse servo ele usa para o seu senhor, o seu conservo usa para com ele. E qual é essa relação aqui que nós podemos trazer para nossas vidas? Porque nós nos rendemos diante do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. E às vezes o irmão que peca contra nós vem com essa mesma espírito de humilhação, pedindo perdão pelo que ele praticou, pela sua falha, pelo seu erro. E nós com o coração duro não o perdoamos. E aqui entra essa aplicação espiritual, porque esse mesmo conservo usou dessa frase, seja generoso para comigo. E às vezes o que acontece conosco é que, diante de uma situação, de uma mágoa, de alguém que nos feriu, às vezes a pessoa vem pedir um perdão e até nós lembramos, trazer o Espírito Santo de Deus traz ao nosso coração que nós tivemos uma grande dívida perdoada através do sacrifício de Cristo. Mas mesmo assim permanece aquele coração duro. Eu não vou perdoar porque eu estou muito magoado, me feriu, então eu não vou perdoar. Até mesmo o Espírito Santo de Deus trazendo o que Cristo fez por nós e trazendo que nós devemos perdoar o nosso irmão. Nós permanecemos com o coração duro e não liberamos o perdão diante do nosso semelhante, que talvez cometeu um ínfimo erro diante da nossa vida. Porque se nós formos comparar com todo o pecado que nós cometemos contra o nosso Deus, e Ele nos perdoou. Então aqui, eu não sei como você se encontra. Talvez você está com a ferida aberta, com o coração magoado por alguma situação que aconteceu na sua vida. Muitos talvez estão anos sem falar, até com o seu próprio pai, com sua própria mãe, com o seu irmão, com o seu familiar, por talvez uma situação que aconteceu. E ele guardou no seu coração, guardou essa mágoa, continua alimentando essa mágoa no seu coração e nunca, sempre que talvez venha uma situação para liberar o perdão, ele prefere ficar com o coração duro e não liberar esse perdão. O perdão ele é benéfico para nós mesmos, para a pessoa que libera o perdão, porque quando você começa a permanecer com essa mágoa, essa toxina, esse veneno no seu coração, o maior prejudicado disso tudo é você. Talvez aquela pessoa que te magoou, soltou uma palavra que te desagradou, ela nem lembra do que ela falou. Mas você permanece alimentando aquela mágoa e sofrendo com aquela situação. Então, liberar o perdão, o mais beneficiado dessa situação é você mesmo. Então, libera o perdão, que o Espírito Santo de Deus trouxe essa palavra ao seu coração, para que você possa liberar esse perdão na vida, seja do amigo, seja do pai, da mãe. Anos sem falar, faz uma ligação, fala com essa pessoa, libera um perdão. Se puder ir na casa, vai à casa, libera esse perdão, porque eu tenho certeza que após você fizer esse ato de bondade, a sua vida vai ser mais leve, a paz vai reinar sobre a sua vida. E talvez essa pessoa que você está com essa mágoa no coração se torne até o seu melhor amigo, porque é assim que o Espírito Santo de Deus age no nosso coração. O perdão ele é algo
divino, ele não é algo natural, não é algo humano. Então, para a gente fechar essa mensagem, você está aqui no canal, cheios do Espírito Santo. E o que significa ser cheios do Espírito Santo? É ser cheio da essência de Deus, é ser cheio do aroma de Deus nas nossas vidas, da essência, das características de Deus. E o perdão, ele é algo divino. Então, ser cheio do Espírito Santo, para ser cheio, eu tenho certeza que você é cheio do Espírito Santo. Nós temos que agir como Deus age. E se Deus nos perdoou, quem somos nós para não perdoar o nosso semelhante? Com grande dívida nós recebemos o perdão. Quanto mais uma dívida ínfima, nós podemos então liberar esse perdão. Então, ser cheio do Espírito Santo é compartilhar da essência, da característica de Deus. É Deus em nós. Então, por Deus estar em nós, ser cheio do seu Espírito Santo, nós também compartilhamos desse atributo de Deus, que é liberar o perdão. E muito mais, além disso, o amor, a bondade, a mansidão, a longanimidade, a temperança. Tudo isso é a essência de Deus em nós. Então deixe a essência de Deus agir sobre a sua vida. Deixe a essência de Deus transbordar sobre a sua vida. Seja cheio do Espírito Santo e compartilhe da essência do perdão sobre a sua vida. Porque o perdão, mais uma vez eu repito, não é algo humano, não é algo da natureza humana. O perdão é algo divino. Isso eu falo, compartilho com vocês porque já aconteceu na minha vida. Algo que eu não poderia, por mim mesmo, liberar, tirar essa mágoa do coração. Mas o Espírito Santo de Deus veio com a sua graça. E eu senti ali algo leve, liberar, tirar tudo aquilo que não provém de Deus. Então só isso só o Deus Todo-Poderoso pode fazer, através da ação do Espírito Santo de Deus em nossos corações. Então, se você não consegue liberar o perdão, isso já é natural da natureza humana. Mas peça, se você verdadeiramente quer e sabe que isso vai ser bom para você, peça ao Espírito Santo de Deus para agir no seu coração. Eu tenho certeza que Ele vai agir e Ele vai tirar toda a mágoa, todo esse fardo pesado sobre as suas costas. Porque o fardo de Cristo sobre as nossas vidas é leve. E essa é a palavra do Senhor Jesus Cristo para mim e para a sua vida. Libere o perdão. E que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha e na sua vida. Amém.